Frei Rinaldo Stecana, ela permanece conosco no nosso momento de catequese a cada 15 dias. Tem entrevista com o Frei Rinaldo sobre os assuntos relacionados à nossa fé e à nossa espiritualidade. Hoje falando especialmente sobre confissão, muitas perguntinhas chegando e até eu comentei no bloco anterior, mais uma telespectadora que pediu para não ser identificada, claro, a gente vai respeitar, mas ela questionou, Frei, existe uma quantidade certa para a gente se confessar no ano? Até ela perguntou, Tati, se eu me confessar uma vez por ano, é o suficiente? Então, a gente tem que entender duas coisas aqui nessa resposta, assim, para a gente entender. Existe o pecado, digamos, chamado pecados veniais e os pecados mortais. Venial, a palavra venial significa perdão. Pecados veniais, aqueles pecados que podem ser perdoados. Ou seja, eles ferem a comunhão com Deus, né? Mas não o separam de Deus. Ferem um pouquinho aquela amizade que ficou meio balanceada, mas não separam a pessoa de Deus. Os pecados mortais não, é aquele que fere a comunhão, rompe a comunhão com Deus e a pessoa, se não fizer um processo, ela pode perder a sua alma e aí, consequência, não é mais o paraíso. Um exemplo, por exemplo, do o homicídio, pecado mortal. né? Uma pessoa que homicídio, o aborto, né? Ou seja, tudo que atenta contra a vida, o aborto, o homicídio, são pecados mortais, né? A pessoa pode se converter? Claro que pode, né? Agora, o pecado venial é o pecado do dia a dia, é o pecado que fere a comunhão, mas não rompe a amizade com Deus, ou seja, não rompe o amor de Deus, enfim. Então, a pessoa o ideal é quando você sente que a tua alma está carregada, quando você sente que você está ficando triste, carregado, pesado por tuas escolhas, por aquele que você sente que a tua alma está manchando, está pecando demais, vai lá e combina, programa uma confissão para você se aliviar. Ou seja, não é porque você está resfriado, trate no início. Né? Interrompa o seu ciclo no início, aí você volta a ter aquela saúde, tanto física como espiritual. Sentiu a necessidade, busca uma confissão. Agora, a igreja preconiza assim, que pelo menos aí, uma vez por mês ou nas Páscoa, enfim, mais do que quantificar o dia o exato, é interessante a gente perceber. Sentiu que a tua alma está carregada, sentiu que aquilo que você fez está complicando a tua vida, está te deixando triste, amargurado, remorso, procura remédio. A confissão é um deles. Perfeito. Mais uma perguntinha a gente esclarece agora. Interessante também, e pode ser que outras pessoas em casa se encaixem aqui nessa situação. Frei, uma pessoa que vive em comunidade, frequenta uma paróquia específica e toda a família, inclusive, conhece muito o padre já de anos. E ela pergunta, Tati, eu sinto vergonha de me confessar com esse padre exatamente por essa relação de amizade que ele acaba tendo com toda a família. É ruim eu me confessar com um outro padre, porque eu não me sinto à vontade de confessar com ele? Não, acho que é uma questão de liberdade, de escolha, enfim, a pessoa tem uma amizade tão grande com o sacerdote, enfim, que de repente, assim, sente um pouco envergonhado. Tem algumas pessoas que rompem essa barreira e confessam. Outras pessoas, até o próprio sacerdote indica, por exemplo, se eu na minha família, se quando alguém quer me confessar, não, procura outro padre. Por que não queira? Você já conhece, né? Então, para você não aliviar ao mesmo tempo e também não dizer coisas assim que possam amenizar a situação para fazer com que a pessoa faça um caminho de crescimento, né? Não é só passar a mão. O sacerdote, Jesus, então vai e não peques mais. Então, há necessidade de também dar essa orientação espiritual. Então, se a pessoa é muito próxima do sacerdote, tem uma amizade muito grande com ele, sinta-se livre. O sacerdote mesmo vai entender se você procurar um outro, mas o importante é que você procure um outro. Frei, recebi uma outra perguntinha, achei muito interessante, quando a gente observa essa sensibilidade do público, né? A telespectadora questiona se a confissão é uma conversa com o padre sobre os nossos defeitos e falhas. Aqui dá a entender que ela nunca se confessou. Essa confissão, na verdade, então é essa conversa, porque na verdade quando a gente conversa com um amigo e a gente desabafa, né, Frei? Tem aquela sensação de alívio, né? E aí, acredito que ela esteja passando por isso. Na verdade, a confissão com o padre seria uma conversa para a gente ficar aliviado daquelas falhas? É uma conversa, digamos assim, terapêutica, né? Sacramental, né? Por isso, assim, às vezes a gente pergunta se é uma confissão ou é um bate-papo. Se é um bate-papo, a gente entra no bate-papo. Se é uma confissão, tem todo assim, então vamos assim, eu sempre costumo dizer, então vamos invocar o Espírito Santo, para que te ajude a fazer uma linda, sincera e verdadeira confissão. Eu sempre digo assim, ó, Jesus sabe tudo. Sabe o que a gente faz, não faz, deixa de fazer, o que pensa, ele sabe tudo. Mas ele quer ouvir de você, aquilo que você sente que está ali guardadinho no teu coração, que você quer pedir perdão.
Então, que o Espírito Santo te ajude a fazer uma linda, sincera e verdadeira confissão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí a pessoa, você viu que já mudou. Ou seja, a pessoa conversa os seus defeitos, as suas limitações, as suas ofensas. Não, você não vem aqui falar mal do teu marido, do teu amigo, do teu patrão, do teu colega de trabalho. Não é isso, confissão não é isso. Não é falar mal do outro, é reconhecer-se, né? É reconhecer, não, eu errei, eu pequei, né? Eu acho que eu me excedi, eu acho que eu menti, eu vejo isso, que eu ofendi alguém desnecessariamente, eu pequei contra a integridade do meu corpo. Então, a pessoa está reconhecendo, é em primeira pessoa, eu. Não é falar mal do outro. Então, esse bate-papo, claro, é um bate-papo terapêutico. Aí a pessoa, o sacerdote vai conversar, vai orientar, a pessoa vai fazer um propósito, Tati. Ou seja, você faz um propósito hoje diante de Deus, né, de melhorar esses aspectos, de crescer nesses aspectos, de evitar esses aspectos. Eu prometo. Aí vem a absolvição. E é tão gostoso quando o sacerdote diz assim, em nome de Jesus, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ufa, né? É o que não acontece quando a gente se confessa separadamente ou sozinho, Tati. Ou seja, eu tenho que pedir perdão a Deus, a gente já falou isso, eu tenho que pedir perdão a Deus todo dia. Claro que eu tenho, você, somos pecadores, né? Mas quando a gente pede perdão a Deus, Tati, por acaso, você já teve essa experiência, Tati, de que Deus falou contigo, Tati, eu te perdoo, né? A gente não ouve isso de Deus, mas a gente ouve assim. isso do sacerdote, quando em nome de Jesus ele fala, eu te absolvo, eu te perdoo. É o próprio Jesus, então você tem a certeza de que ali você teve uma resposta. Quando você pede perdão sozinho para Deus, Deus não vai te falar. Você tem que pedir perdão, claro, mas no sacerdote, porque o próprio Jesus, assim, ó, aqueles pecados que você perdoar serão perdoados, ou seja, há essa mediação humana e pode ter certeza absoluta, assim, que o sacerdote jamais vai contar para alguém. Porque ali ele está atuando sacramentalmente. Assim, ele não vai usar aquilo ali como matéria no sermão da missa, ele não vai. Ele pode usar a questão do pecado em si, enfim, mas jamais vai usar o teu exemplo, a tua confissão, para contar para o colega sacerdote, para contar para o bispo, ou para contar para o teu marido, para contar para a tua esposa, para contar. Não vai. Fica com ele naquele momento e há um esquecimento, há um apagar-se dos pecados, né? Perfeito. Frei, como sempre, a gente agradece muito o carinho, né, com o nosso público, sempre Obrigado, muito participativo. Tati, Frei, obrigada pela presença. De coração, Nos viu? vemos em 15 dias para falar sobre os tempos litúrgicos. Isso, as cores litúrgicas, os tempos litúrgicos, como entender ano A, B e C. E lembrando aqui um pouquinho, 18 horas, o Santo Terço em Vida e Saúde, falando sobre medos, fobias, traumas. Daqui um pouquinho hoje ao vivo, viu? Tati? Obrigada, Frei. Parabéns, beijo para você. Deus abençoe. Bom programa mais tarde. Obrigado. Eu vou para mais um intervalo e na sequência a gente volta com mais dicas. Permaneçam sintonizados. E qualquer sugestão de tema para a gente abordar com o Frei Rinaldo, por favor, participem, opinem e sugiram. É sempre muito bom e importante receber esse retorno do nosso público, viu? Não deixem de participar, não. Intervalo, volto em instantes.